Hallo, hallo, guten Tag. Hoje nessa quinta-feira, hoje é quinta-feira, gente? Heute ist Donnerstag. Nessa quinta-feira brava, eu quero continuar com vocês aquilo que a gente vinha fazendo nas últimas aulas. E o que que é? Falar sobre tarefas de casa, ou seja, Aufgaben im Haushalt. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai trabalhar agora um terceiro ponto. A primeira aula foi aquilo que a gente faz todo dia, täglich. A segunda aula, aquilo que a gente faz toda semana, wöchentlich. E agora, a gente vai aprender o que a gente faz 14-tägig, ou seja, a cada 14 dias. Vamos lá? Além disso, a gente vai aprender o que a gente faz monatlich, ou seja, ao mês, mensalmente. Então, o que você faz de duas em duas semanas e o que você faz mensalmente. Vamos lá. O que a gente tem que fazer a cada 14 dias? 14-tägig. A primeira função é betten neu beziehen. Beziehen, quando tem a ver com cama, tá falando de trocar os lençóis. Então, neu beziehen, na verdade, beziehen é fazer a cama, né? Colocar os lençóis. Neu beziehen é refazer a cama, trocar os lençóis. Então, o que a gente faz a cada 14 dias? Via beziehen das Bett neu. Via beziehen das Bett neu. Bett é uma palavra neutra, das Bett, e o plural é die Betten. Depois a gente tem Matratzen absaugen. A gente já conhece a palavra saugen, porque a gente viu nas últimas aulas. Saugen significa aspirar. Absaugen vai ser muito usado para aspirar, por exemplo, colchões, como é o caso aqui, né? Matratze é colchão, Matratzen, colchões. Ou um tapete também, né? Eu posso falar ein Teppich absaugen, né? Einen Teppich absaugen. Teppich é masculino. Bom, o absaugen é um verbo separável, né? Por isso eu digo, por exemplo, 14-tägig sauge ich die Matratze ab. Então, a cada 14 dias eu aspiro o colchão. 14-tägig sauge ich die Matratze ab. Muito bem, o que a gente faz então? Uma vez, né, segundo a pessoa que escreveu aqui o nosso artigo sobre limpeza de casa, uma vez ao mês. Uma vez ao mês se diz monatlich, mensalmente. Also, ou seja, 12 Mal im Jahr, 12 vezes ao ano. Primeira coisa que ele diz é Fenster und Fensterrahmen je nach Verschmutzung reinigen. Hoje, praticamente todas as palavras que ele usou aqui na nossa lista são reinigen, que é limpar. Fenster é janela. Fensterrahmen é a moldura da janela. Então, o que ele está falando para a gente limpar? As janelas e a moldura das janelas. Je nach Verschmutzung. Verschmutzung significa sujeira. Verschmutzung. Então, de acordo, né? Je nach significa de acordo com a sujeira, tendo em vista o tamanho da sujeira do quanto está sujo. Então, por exemplo, ich reinige die Fenster und die Fensterrahmen. Ich reinige die Fenster und die Fensterrahmen. Fenster é uma palavra neutra, das Fenster, mas quando eu digo die Fenster é porque é o plural. O plural e o singular são iguais em relação ao substantivo. O que muda é só o artigo, né? Em vez de das Fenster, eu digo die Fenster. Mesma coisa vai acontecer com Fensterrahmen. A palavra Rahmen é masculina, der Rahmen, a moldura. Mas o plural é Rahmen também. Eu só mudo o artigo. Bom, 2. Fliesen in Küche und Bad reinigen. Fliesen in Küche und Bad reinigen. Fliesen são os azulejos, né? Então, limpar os azulejos na cozinha e no banheiro. Ich reinige die Fliesen in der Küche und im Bad. Eu limpo os azulejos na cozinha e no banheiro. Que mais? Küchen- und Vorratsschränke kontrollieren, bei Bedarf reinigen. Bom, olha só, depois de Küchen eu tenho um tracinho. O que será que isso significa? Küche significa cozinha. Só que esse tracinho indica que o final da palavra aqui é o mesmo final da palavra posterior. A palavra posterior é Vorratsschränke. Armários de suprimentos, né? São tipo uma dispensa. A palavra final de Vorratsschränke é Schränke, que significa armários.
significa que essa última palavra pertence também à cozinha. Então seria Küchenschränke und Vorratsschränke. Então armários de cozinha e armários de suprimentos. E armários de suprimentos. Então, armários da cozinha ou despensa. Claro que às vezes o armário da cozinha é a nossa despensa, né? Vai depender aí da sua casa. Controlieren. O que significa controlieren? Não é exatamente controlar, né? Como a gente pensa em português. É verificar. Então, você vai verificar os armários e, bei Bedarf, se necessário, limpar. Reinigen. Né? Então, ich kontrolliere die Küchen- und Vorratsschränke und, bei Bedarf, reinige ich sie. Então, eu controlo, eu verifico os armários e, no caso de necessidade, eu os limpo. A próxima palavra é uma palavra enorme que eu adoro. Dunstabzugshaube. A gente pode separar ela em 4 e fica mais fácil de falar. Essa é uma dica de ouro para você que está aprendendo alemão e que ainda se assusta com essas palavras gigantes. Separe elas que vai dar tudo certo. Olha, a primeira palavrinha aí você vai falar até o T. Dunst. Dunst. Depois eu tenho up. Esse B vai ter somzinho de P. Up. Depois eu tenho Zugs. Vai até o S. Zugs. E depois eu tenho Haube. Ah, Lourdes, como é que eu vou saber onde é que eu separo a palavra? Bom, nesse caso, a única forma é conhecer as palavras que compõem essa palavra gigante. Isso vai vir com o tempo, claro, né? Mas de qualquer maneira, você já sabe que não é nenhum bicho de 7 cabeças. As palavras são escritas todas juntas, mas são lidas todas separadas. Então, Dunstabzugshaube, o que isso significa, Lud? Significa a coifa, tem um outro nome, exaustor, né? Então, limpar o exaustor, que é uma das coisas ruins de limpar, né? Eu não gosto de limpar exaustor, não, cheio de gordura. Mas é uma coisa importante de fazer para não chegar numa situação que não dá mais para limpar, né? E o que mais que ele tá falando para limpar? Spülmaschinen-Sieb. A gente já aprendeu a palavra Spülmaschine, que é a máquina de lavar louças. E a gente já falou que não é muito comum no Brasil, mas na Alemanha é bastante comum. Só que aqui não é Spülmaschine, é Spülmaschinen-Sieb. O que é o Sieb? O Sieb é onde a água é escoada, né? O escoador. Se você já viu uma máquina de lavar louça, você sabe que embaixo tem um escoador de metal por onde a água passa, né? Para sair da máquina. E esse negócio fica cheio de calcário e tal. E não só calcário, né? Às vezes a sujeira também, obviamente, da comida. Então você tem que limpar ele com frequência. Aqui ele tá falando uma vez por mês. Então, ich reinige die Dunstabzugshaube, ok? Ich reinige die Dunstabzugshaube und ich reinige das Spülmaschinensieb. Simples assim. Depois do 5 eu tenho Lichtschalter, Steckdosen, Türklinken, feucht abwischen. Abwischen. A gente aprendeu já essa palavra wischen e abwischen, que nada mais é do que passar aquele pano maroto. Feucht. Feucht é úmido, né? Então você vai passar não só um pano maroto, mas um pano maroto úmido. E onde que você vai passar esse pano úmido? Lichtschalter, que são os acendedores de luz, né? Os interruptores. Steckdosen. Dose é caixa. Steck é enfiar. Caixa é onde você enfia. Onde é que é isso? Bom, são as tomadas, tá? E Türklinken, o singular é Türklinke, é a maçaneta. Então, limpar maçanetas e acendedores, né? Os interruptores e as tomadas. Abwischen é um verbo separável. Então, ich wische e o ab lá no final. Lichtschalter, Steckdosen und Türklinken, feucht ab. Ab lá no final. E por último, algo também bem diferente, a gente não conhece no Brasil, só na Alemanha mesmo. Wasserkocher und Kaffeemaschine entkalken. Que diabos é entkalken? A água na Alemanha é cheinha do famoso Kalk.
que é o calcário. Tanto que quem vai para a Alemanha, brasileiro, às vezes começa até cair o cabelo, você tem que tomar cuidado. Muita gente coloca filtro no chuveiro, filtro anti-calcário, porque a água é cheia de calcário. Isso significa que quando você vai fazer o seu café na máquina de café, café machine, ou quando você vai, tem na Alemanha, eu não sei como é que se chama em português, que é aqueles chaleira elétrica, procurei aqui, chaleira elétrica, que é onde você coloca água, né, uma garrafa de água que você clica, aperta o play e ela ferve a água para você, simples assim. Chaleira elétrica, Wasserkocher. E, bom, são duas coisas muito comuns que quase toda casa tem na Alemanha. E aquilo fica cheio de calcário, exatamente porque a água cozinha, né? A água ferve e o calcário fica lá embaixo. Aí você tem que, com muita frequência, fazer o quê? Entkalken. Ent significa Então, descalcarizar, se a gente fosse inventar a palavra, né? Descalcificar, se a gente não for inventar a palavra. Então, você tem que descalcificar o seu Wasserkocher e a sua Kaffeemaschine, né? Então, você vai descalcificar e depois você vai limpar. Olha que legal, muito legal mesmo, né? E aí a gente termina a nossa aula de hoje com mais uma diferença aí entre Brasil e Alemanha, e dessa vez em relação à água. Bom, assim a gente termina a nossa série de Aufgaben im Haushalt, ou seja, tarefas no âmbito da casa. Espero que vocês tenham gostado. Das ist alles. Tschüss!